Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos. Numerosa multidão como se aproximasse da porta da cidade. E eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. Glória a Deus, aleluia. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificava a Deus, dizendo: Grande profeta levantou-se entre nós. Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aquela mulher, meu Deus, eu não posso dizer assim, eu sei como é que ela estava. Posso imaginar, mas saber de fato e de verdade não sei. Porque graças a Deus, meus filhos todos estão vivos e é para ficar por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Então aquela mulher, coitada dela, estava sofrendo muito. Primeiro já tinha perdido o seu marido. Então se consolava, perdia o marido, mas tem o filho. Marido não substitui filho e nem filho substitui marido. Mas tinha alguém ali com ela na casa, não é verdade? Tinha. Mas aí veio a falecer o seu filho único. Como que ficou aquela mulher? Arrasada, destruída, destruída. E aí o menino vem a morrer. Aquela mulher não tem o quê? Não tem mais nada. Viúva sem nada, sem filho, sem marido, né? Claro, tá viúva, não tem marido, né? Pode ter viúva e pode ter casado de novo, né? Não? Pode, porque viúva eu acho que é quem morre. Porque quem fica vivo pode arrumar outro parceiro e casar de novo e ser muito feliz. Porque tem gente que é assim, né? Ele, não, meu marido morreu, não, meu sentimento, minha vida era só para aquele marido. Ótimo. Se você pensa assim, meu marido morreu, eu não quero casar. É lógico que não vai casar no velório. O meu diz assim: não, se eu morrer, eu não quero que você fique sozinha. Case no velório, já arruma um no velório. Isso é loucura. Não. Primeiro é bom a gente conhecer. Se você encontra uma pessoa legal, casa, ficar sozinho. Deus não fez o homem para ficar sozinho, nem a mulher para ficar sozinha. Mas tem pessoa que gosta, então cada qual faz aquilo que gosta. Faz aquilo que gosta, né? E essa mulher ia para enterrar, saiu do enterro, chorando, a multidão acompanhando aquela mulher, né? Dando um conforto para ela e tal. Mas Jesus sabia. Jesus sabia do sofrimento daquela mulher. Porque para Jesus chegar, ele sempre chega na hora certa. Jesus nunca chega atrasado. Não, Jesus, o senhor chegou atrasado, Senhor. Senhor, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha, Jesus sabe, porque o que Jesus quer fazer é maior do que aquilo que nós estamos esperando. Então, ele deixa nós ficar assim pensando, não, não vai chegar. É os últimos. Tu já imaginou? Tu acha que aquela mulher pensava que Jesus ia chegar para ressuscitar o filho dela? Não, ela achava assim, não, se ele tivesse que chegar, ele ia chegar quando ele estava doente. Seria mais fácil para ele, olha só, seria mais fácil para ele restaurar a saúde do meu filho. Para Jesus, a morte e a vida é a mesma coisa. Para nós é que é difícil.
Para nós é muito difícil. Não, Jesus não vai chegar. E aí a multidão vai acompanhando, e a mulher lá sendo amparada. Imagina, né? Isso aqui é minha conjectura, porque eu não estava lá. É puro, é o normal, né? Segurando ali, ela se jogando, ai meu filho, naquela murmura, lamentação, naquela planteamento. De repente, Jesus com seus discípulos ali. Para o enterro. Para. Jesus toca o esquife e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Eita, glória a Deus, aleluia. E já imaginou aquele jovem que estava, o ex-morto, levantando e olhando para um lado, assim, olhando para o outro? O que eu estou fazendo aqui? O que vocês estão fazendo, todo mundo aqui ao meu redor? O que foi? Quando ele olha, meu Deus do céu, acho que se fosse eu saía correndo, saía por misericórdia, meu Deus do céu. Porque já houve velório que o morto levanta no meio do velório e senta. Não fica ninguém lá, todo mundo corre. Tu já imaginou o pessoal com a cara de espanto, aquele jovem levanta? Podia não ficar porque Jesus estava ali e Jesus que estava mandando, né? E aquela mulher, meu Deus do céu, a alegria. Dá para imaginar a alegria dela? Meu Deus, o peito enche de alegria. Nossa, era tudo. Ela não imaginava. Ela não imaginava. E ali o jovem senta e começa a falar. E o pessoal fica ali maravilhado de ver o que Jesus fez na vida do filho daquela viúva. Que agora tem que mandar um recado lá para o coveiro. É o coveiro? Fecha a sepultura, porque não tem defunto para enterrar. Foi cancelado, Jesus cancelou. Ei, você que está dizendo aí, olha, não tem mais jeito para mim, já está levando para o cemitério. Não, está falido, já morreu, já vai para enterrar. Jesus chega a tempo. Jesus vai chegar. Na entrada do cemitério, ele chega e diz: para, porque é vida, não é morte. É vida, não é morte. Uma vez, eu recebi aqui uma foto de um garotinho, que eu acho que ele caiu da cama. Acho que bateu a cabeça e acho que ele teve traumatismo craniano. Foi isso que ele teve. E essa foto desse garotinho estava correndo, acho que por todo lado aí no Brasil. É de São Paulo. E uma irmã, porque eu via, né? Uma irmã mandou para mim. Porque essa irmã, ela já tem, ela confia, sabe? Ela tem muita fé. Primeira história foi, acho que foi uma netinha dela, assim que ela tinha chegado aqui na Bélgica. Uma neta dela, ou era neto. E ela veio para morar com uma prima. E a prima dela falou para ela, disse: olha, a Francisca, ela ora. Porque estava na UTI, o netinho, estava muito mal mesmo. E ela chegou para mim e disse assim: Francisca, a minha prima falou que você ora. Falei: oro. Não, eu falei, por quê? Ela falou: não, porque a minha netinha está muito mal, está na UTI e está muito mal. Então eu queria que quando você fosse orar, era para você orar por ela. Tá bom. Falei: tá bom, manda o nome dela aí, quando eu for orar eu oro por ela. E ela mandou. E na hora eu não sabia o nome. Sabe? Porque tem gente que diz: não, tem que saber o nome. Não, tem que saber, tem que ter a foto. Não, tem que saber a impressão digital. Deus sabe tudo. Sabe, ele sabe tudo. Mas se tem a foto, se tem o nome, é bom. E na hora que eu fui orar, eu falei: Senhor, eu não sei o nome desse bebê que eu vou orar por ele. Mas o Senhor sabe, eu só sei que é lá em Goiânia. Que ele está no hospital lá em Goiânia. Então eu te peço que o Senhor vai visitar esse bebê. Também eu sei que me contaram que ele está numa incubadora. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor vai lá e visite ele agora. Quando eu fechei o olho e pedi para ele ir agora, eu vi uma explosão de luz. Eu falei: esse bebê foi curado agora. E foi curado. E aí essa mesma irmã, uns meses aí atrás, mandou outro. Que a sobrinha estava lá mal, a bebezinha dela muito mal.
a menina estava desesperada, a mãe estava desesperada e disse assim, tia, o médico falou que só Deus. Se a gente sabe rezar, se a gente sabe orar, para orar, só Deus. Ela falou, minha filha, manda lá para Francisca. Tia, então manda lá para ela orar. Tá bom. E eu estava orando aqui, sabe? Orando. E pedi para Deus curar esse bebezinho. E Deus curou essa bebezinha. E tinha um outro bebezinho, lá de São Paulo, esse, né? Que eu orei por ele. Quando eu estava aqui orando, justamente gravando o áudio da palavra do dia, Deus disse, quando eu orei, Deus disse, ele está curado. Ele está curado. E aí eu perguntei para essa irmã, no final de semana eu perguntei para ela, e eu falei, e o bebê que caiu da cama, que teve trauma? Ah, morreu. Aí eu fiquei assim, morreu, mas Deus disse para mim que ele estava curado. Deus disse para mim que ele estava curado. Como que Deus disse para mim que ele estava curado e ela disse para mim que ele morreu? Falei, Senhor, eu quero saber dessa história. Eu quero saber sobre essa criança. O Senhor disse para mim que ele estava curado. Aí passou no outro dia, ela disse, não, ele não morreu, ele vive. Diz que quando ele estava levando a criança para o necrotério, lá o bebê ressuscitou. Porque quando Deus diz que é vida, é vida. Pode estar morto, ele faz ressuscitar. Mas quem ressuscitou esse bebê, Francisca, foi tu? Eu? Eu não ressuscito nem eu mesmo, imagine. Foi Deus. Ele estava lá em São Paulo e eu tô aqui na Bélgica. É? Só que na hora que eu orei, Deus disse para mim, ele está curado. Como eu orei pela netinha dela, o neto, Deus me fez eu ver uma explosão de luz dentro da incubadora. É assim. Então, não importa, a oração é o mício do Senhor. Mais eficaz, mas é o mício do bem, né? Que não tem distância, para ela não tem, não, tem que ter a distância. Não, ela chega em qualquer lugar. Ela aqui da Bélgica, no Japão, no Brasil, na América, em qualquer lugar, lá no fundo do mar, lá no céu, no avião que está lá em cima, em qualquer lugar. Não tem distância para a oração chegar. Chega, o socorro do Senhor chega em qualquer lugar. E ele chega e ressuscita o morto, ele faz o vale de osso seco reviver, ele faz aquele que o médico disse é morte, ele chega e diz é vida. Porque essa menininha aqui, essa última agora, a mãe já não tinha mais esperança, não. Mas Deus disse é vida. Que nem o filho da viúva de Naí. Esse daqui já estava indo para enterrar. O outro já estava indo para o necrotério. Tá morto, nada. Deus disse que é vida, é vida. Então, eu não sei o que morreu na tua vida. Mas Deus disse, vai ressuscitar. Vai ressuscitar. E isso desde que eu me entendo por gente. Desde que eu me entendo por gente que é assim. Uma vez aconteceu... Eu não era crente nada, não. Porque o nosso chamado, ele vem dentro do ventre da nossa mãe. É do ventre da nossa mãe. Eu, quando era criança, na minha casa eu tinha muitas galinhas, muitas. Eu gostava de galinha, de criar galinha, não era para matar, só para me ver muito, o terreiro cheio. Jogar assim de manhã um balde de milho e chegar aquele meio mundo de galinha e comer tudo. Mas não podia pegar nenhuma, porque se matasse uma das minhas galinhas, eu te pegava febre emocional. Pegava aquele febrão, mamãe dizia. Agora, se fosse dos outros, podia matar que eu comia tranquilo. Mas as minhas não podia. E eu tinha lá no Maranhão, tem um negócio de capar os frangos, sabe? Você sabe? Capar os frangos. Tira lá os ovinhos dele, costura e ele engorda, não vira galo. Ele vira frango capado e engorda. A carne fica uma delícia. Não fica aquela carne dura de galo, não. E eu tinha ido para a roça com a mamãe, com o papai. Não sei se a gente ia apanhar tomate na roça. Eu não sei. Nós estávamos indo para a roça. Cheguei de tarde, a minha irmã disse assim para mim. Chica, tu não sabe, o frango, aquele capão que eu sinto, o santo da minha devoção é Divino Espírito Santo. Dentro que eu me entendo por gente que é o Divino Espírito Santo, o meu santo da minha devoção. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses são os meus santos. E eu falei, não morreu. Mas tu é teimoso. Eu falei, não morreu, ele tá vivo. O teu tá morto, mas o de divino tá vivo. Me mostra, me leva lá onde que ele tá, porque eu tenho certeza,
Olha só, eu tenho certeza que ele está vivo. Ele podia até estar morto, mas na hora que eu disse, eu tenho certeza que ele está vivo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ela disse, ele está morto porque, sabe por quê? Fui eu que fui jogar fora, o pescoço estava mole, saí daquela água branca do bico. Morto, morto! E eu só não comi porque morreu de, sabe de quê? Foi de gogo, estava dando mal nas galinhas que matava tudo. Eu falei, não, eu quero ver com meus próprios olhos, porque eu tenho certeza que ele está vivo. Me mostra. Olha, nós jogamos lá em cima daquele matagal das unhas de gato lá, daquele. Lá que eu joguei. Eu falei, como é que eu não estou vendo ele lá? Aí pegamos uma vara de talo de coco, começamos a bater. Começamos a bater. O frango, có, cantando lá dentro do mato. E para nós trazer esse frango para casa depois? Para a raposa não pegar? Mas estava. Então, quando você determinar em oração algo, não duvide, acredite. Pode estar morto, diz eu está vivo, no nome do Senhor Jesus, está vivo. Bate o pé e não arreda o pé. É assim. Tem que determinar, no nome do Senhor Jesus, eu creio que está vivo. Estava tudo dando errado, no nome do Senhor Jesus, está tudo certo. E creia. Creia. Não seja que nem a onda do mar, vai e vem. Ah, não sei, talvez, não. Como é? Ou tu ata ou tu desata. Entendeu? Não dá para ficar no meio termo, não. É ou não é? Fica nessa nhenhenhen, não tem negócio de nhenhenhen, não. Então é assim que acontece. Jesus falou o quê? Jesus fez aquela oração. Ai, filho da viúva, coitadinho da tua mãe, meu filho, no nome do meu pai, ressuscita. Jesus disse, menino, levanta. Jovem, levanta. Na mesma hora. Jesus tem autoridade. E nós temos essa autoridade no nome dele. A partir do momento que você é serva dele, buscou a presença do seu Santo Espírito, está cheio da presença do Espírito Santo, você tem essa autoridade. Desde que seja para abençoar pessoas, não para fazer coisa que não deve. Ele te dá essa autoridade. Ele nos deu essa autoridade. Nós temos. Então é desde que eu me entendo por gente que era assim. A minha mãe perdia as coisas em casa, revirava a casa de ponta cabeça. Eu dizia assim, eu vou dormir e Deus vai me mostrar onde está. Mamãe dizia, essa menina é louca. Essa daí, não sei, essa menina, eu não entendo não. Talvez ela bateu a cabeça quando nasceu. Tinha sempre alguma coisa para dizer. E eu dormia, ela revirava a casa e não achava. E eu dormia e Deus me mostrava onde estava. Mamãe dizia, mas é impossível, porque eu já procurei lá e não tá. Não tá. Eu dizia, tá, porque eu vi no sonho que tava lá. E ela ia lá e tava lá. Entendeu como que é? É do vento. Você foi chamado desde do vento. Então não adianta querer, não, eu não tenho condição. Não, Deus tem gente melhor. Deus, eu não sei falar. Deus, isso para mim é impossível. Quem foi que te fez? Não foi Deus, não? É Deus que coloca a palavra na nossa boca. Deus não escolhe capacitado. Ele está preocupando se tu tem diploma de teologia ou se tu tem meio mundo de diploma. Não. Ele é o pai da sabedoria. E ele nos dá, no momento que a gente precisa, essa sabedoria chega até nós. Chega. Chega até nós. Tudo que nós precisamos, na hora, se nós clamarmos, invocar o nome do Senhor, ele dá. Dá. Se o pai, que é mau, sabe dar boa dádiva para o filho, imagina o nosso Deus. Dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ou pensamos. O meu esposo, eu falei, né, para vocês. Eu estava numa igreja aonde ninguém ia lá orar. Meu esposo foi 3 vezes para o hospital. Nunca um membro da igreja onde eu estava, nem o pastor, nem a obreira, nem a irmãzinha de lá, nunca foi. Era eu. Por quê? Porque se eu leio a palavra de Deus e Deus disse tudo que tu me pedir em oração, não duvidando, assim será. Então eu tomo posse da palavra. Se Deus disse que eu posso, então eu posso. As pastoras na igreja que eu estava, ela dizia assim, tinha uma que o filho não podia ter uma dor de barriga, que ela ligava para a pastora, a minha filha está com dor de barriga, minha filha está assim. Ela dizia, olha, o exemplo da Francisca. A Francisca nunca pede para nós. Nunca pede para nós nada. Ela acredita na palavra e ela toma posse. Eles tinham marcado para ir lá na minha casa fazer o limpa lá, sabe? Para a gente orar e para ver o que tinha dentro de casa.
E nós fizemos essa oração e Deus começou a me mostrar as coisas que tinha dentro de casa que era para tirar. Só que ela disse que eu não podia fazer isso porque eu era só uma membra da igreja que sentava lá no banco para orar. Então eu não podia fazer isso, que só quem podia fazer isso era ela e o pastor. Mas toda vez que ela marcava para ir na minha casa, não dava certo. E toda vez que dava certo, meu marido estava em casa. Como o meu marido não podia ver o que nós ia fazer em casa, que ele ainda não era evangélico, né? Não tinha aceitado Jesus ainda, então tinha que fazer sem ele estar em casa. E eu sempre que era assim, quando dava para um, não dava para o outro. E um dia eu estou deitada e Deus disse, levanta, pega aquele balde de coisa que está lá e vai lá e destrói tudo. Eu falei, mas eu, Senhor? Não, Senhor, não pode ser eu, não, porque o pastor e a pastora falou que eu não posso fazer isso. Deus disse, levanta, vai lá e faz. E aí, quando Deus disse para você, vai lá, levanta e faz, tu vai fazer o quê? Tu prefere ouvir a voz do teu pastor ou a voz de Deus? Então é por isso que eu falo para vocês que o meu negócio é com Deus. Sempre foi com Deus e sempre vai ser com Deus. Eu não fui chamada pelo homem, eu não fui levantada pelo homem, eu fui levantada pelo próprio Deus. Entendeu como é que funcionam as coisas? Pelo próprio Deus. Eu nunca tive uma pessoa que veio na minha casa me discipular, orar comigo, falar, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer assado. É o Espírito Santo que ministra no meu coração. Tu faz assim, tu vai assim, tu faz assim, tu faz assim. É ele que faz, tá? E aí eu orava. Quando meu marido teve o primeiro infarto, que fez o cateterismo, eu fui lá orar. Fui, orei. Eu tinha dado uma palavra para ele. Eu lancei uma palavra para o meu marido. Nessa época eu não tinha ainda entendimento ainda do poder que a palavra que sai da nossa boca tem. Eu não tinha noção. Eu estava andando, sabe? Procurando ainda entender, que eu não entendia muito, sabe? E eu lancei uma palavra para ele. E quando foi de noite, eu vi o resultado daquela palavra. E levei ele para o hospital. E quando chegou lá no hospital, quando ele teve o ataque lá no hospital, que ele, né, que só deu tempo de chegar lá, colocar na UTI, eu fiquei lá com ele. De repente, o coração parou e o médico dava choque nele, que ele pulava da cama. E uma voz falava aqui no meu ouvido, dizia assim, tu quer que ele morra ou tu quer que ele viva? E eu só chorava, meu Deus, só chorava. E a voz perguntava, tu quer que ele morra ou tu quer que ele viva? E vinham as enfermeiras perguntando se eu queria chá. Eu falei, eu não quero chá, tu quer um refrigerante? Eu não quero refrigerante, eu não quero nada, eu só quero que meu marido viva. Enquanto eu não falei que eu queria que ele vivesse, ele não voltou. Dava choque que ele pulava da cama, ele não voltou. Mas enquanto eu não disse, eu quero que ele viva. Porque eu disse, Deus, por que tu me deu um marido tão inteligente, para não dizer o contrário? Que, meu Deus, olha, cuidado com a palavra que sai da tua boca, porque a tua vida está de ponta cabeça por causa das palavras que saem da tua boca. Aí a vida da pessoa dá um nó e ela não sabe por quê. É as palavras de maldição que ela amaldiçoa a própria vida, amaldiçoa os filhos, amaldiçoa a casa, amaldiçoa o marido. E eu fui entendendo. Mas por que Deus fez isso comigo? Para eu saber. Ele era que estava me ensinando, não era ninguém. Então, cuidado com a palavra, vigia a palavra que sai da tua boca. Ele disse, vamos no banco. Falei, não, vai você, eu vou ficar em casa fazer a comida. E aí começou a me atazanar, começou a falar muito e eu lancei a palavra. E aí? A outra vez, quando ele fez o cateterismo, Deus disse, vai para casa, porque eu... Vai para casa. Eu falei, mas fazer o quê em casa? Vai para casa. Eu falei, mas... Eu tenho que trabalhar até 3 horas. 2 horas tu vai para casa. Eu falei para a colega, eu falei, 2 horas eu tenho que ir para casa. Fazer o quê? Eu falei, não sei. Mas Deus disse que é para mim ir para casa, então eu vou para casa. Cheguei lá, era ele que estava passando mal. Não demorou muito, ele teve um infarto. Ele disse, eu vou ter um infarto. Liga, chama a ambulância que eu vou ter um infarto. Falando benzinho, maravilhosamente bem. E de repente que eu olho para o homem e está infartando. E eu prestei os primeiros socorros, fazendo... né, aquele movimento em cima ali do peito, com a mão cruzada ali, balançando assim, né, fazendo flexões, e voltou. E levei para o hospital. Só que não vai dar, já contei esse testemunho. Então, só para avisar que pode. Quando Deus manda, faz. Porque aquele que está no teu caminho tentando atrapalhar, Deus remove essa pedra de tropeço. Deus remove do caminho, você vai fazer exatamente aquilo que ele mandou fazer. E quando ele manda você fazer que você não vai fazer, você vai pagar um preço muito caro.
Então seja obediente, porque Deus vai ressuscitar tudo aquilo que estava morto na tua vida. Deus vai ressuscitar. Aquilo que estava travado, que não estava dando certo, Deus vai fazer dar certo. Aqueles que estavam rindo de ti, vai chorar, porque vai ver vai ver você na benção. E aqueles que não gostam de nós, não gostam de ver nós na benção. Gostam de ver nós na derrota, mas não vai ver mais não. Porque Deus vai fazer um reboliço e vai colocar tudo no seu devido lugar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, tua misericórdia na nossa vida. Pai, consagra esta água, esse azeite, essa peça de roupa, tudo que está aí do lado desse celular, meu Deus, que no momento que essa pessoa beber dessa água, usar desse azeite, que ela venha ser curada, venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade. Ressuscita os mortos, Pai, ressuscita essa empresa que estava morta, ressuscita, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Quem ouvir esse áudio da palavra do dia, que essa pessoa venha ter uma fé avivada, meu Deus, que essa pessoa venha ressuscitar do morto, que ela não tinha mais força para orar, para te buscar, que ela venha ter essa força que ela precisa. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai repreendendo todo o demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito de contenda, e espírito de olho gordo, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, palavra de maldição, maldição hereditária, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. No nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, manifesta teu poder sobre a vida do teu povo, aviva a tua obra, Senhor, dá crescimento para essa obra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai repreendendo, Senhor, todo o demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, destruidor, no nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno, espírito de tranca-rua, de pombagira, de Maria Padilha, de Jezabel, de Dalila, no nome do Senhor Jesus, espírito de fofoca, vai batendo em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher. Agora, Satanás e seus demônios, vai saindo agora desta casa, desta família, desse projeto, dessa firma. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Espírito do medo, bate em retirada da vida deste homem, desta mulher, desta criança. Agora, Satanás, no nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Espírito do câncer, espírito da depressão, sai da vida deste homem, da vida desta mulher agora. Sai no nome do Senhor Jesus, espírito da loucura, no nome do Senhor Jesus, espírito da paralisia, vai saindo do corpo desta criança, do corpo deste homem, desta mulher agora, bate em retirada no nome do Senhor Jesus. Pai, envia tuas legiões de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, em cada canto desse trabalho, Senhor, para remover todo espírito de contenda, de inveja, Pai, toda obra de confusão no nome do Senhor Jesus, bate em retirada toda praga que foi lançada contra essa empresa, seja desfeita, seja lançada por terra, no nome do Senhor Jesus. Toda oração contrária lançada contra essas empresas caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, envia tua legião de anjos nos nossos lares, Pai, em cada canto desses lares, anjo com espada de fogo para queimar, para cortar todo o mal que foi lançado contra esta família, contra a nossa família, contra os nossos projetos. No nome do Senhor Jesus, envia tua legião de anjos nos hospitais para tocar em todos os pacientes, Pai, da incubadora neonatal, nos corredores, em todo lugar desse hospital. Envia também na cadeia, Senhor, nas cadeias, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, nos orfanatos, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por teu socorro, que o Senhor esteja enviando o teu socorro para socorrer o teu povo, Pai, para curar de toda e qualquer enfermidade, de fibromialgia, de câncer, de artrite, de artrose, osteoporose, de cegueira física e espiritual, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, cura o teu povo, Pai. Pai, nos blinda, Pai, com teu sangue, Pai. Cobre-nos, Senhor, com a tua proteção, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.